Que estreia, hein? 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo. Raí Monteiro, seu destaque, derrota do São Paulo que começa mal a temporada. Bom, vou repetir um pouco do que eu disse no fim do jogo, que eu acho que é uma boa manchete para resumir o que foi o duelo. São Paulo toma 3-0 do Mirassol e o Mirassol em nenhum momento forçou para construir esse resultado. O primeiro gol foi uma jogada muito bem trabalhada, os outros dois explorando erros que o São Paulo não poderia ter tido, né, num jogo contra um adversário que vem tão bem, que veio tão bem de 2025 para cá. E numa estreia de campeonato, né? Por todos os outros aspectos, o 2026 do São Paulo preocupa bastante. E a estreia na competição, a estreia no Paulistão não muda muito esse panorama, né? É o primeiro jogo, é um campeonato de tiro curto e nesse momento a conta que se faz é a contra o rebaixamento, né? E é um formato diferente, a gente não sabe muito como vai ser, quantos pontos precisa, não tem essa perspectiva ainda de uma nota de corte. E já tem muita gente olhando para onde o São Paulo vai conseguir 10 pontos no campeonato. Já perdeu hoje, tem 3 clássicos. Desses 3, se não me engano, 2 são como visitante. Então é um panorama já complicado. O campeonato mal começou, a temporada mal começou. E as perspectivas, como projetávamos, elas são muito negativas. Sobre o time especificamente, eu acho que tem margem para evolução. O time não é tão ruim como tem jogado, como jogou hoje especificamente. E acho que, como disse no primeiro tempo, o São Paulo carece de variações de jogo, de uma outra forma de jogar. Isso já tinha ficado para mim claro e eu me lembro de ter dito isso aqui ano passado em algum momento. E repito agora, no primeiro jogo da temporada, não foi isso que fez o São Paulo perder o jogo, mas para a temporada vai ser preciso ter outras formas de atuar. Com jogadores chegando, com o elenco sendo incorporado com jogadores que vão se recuperar de lesão e de alguma forma vão ser reforços para essa temporada. Não dá para o São Paulo ser refém de uma única forma de jogar. Eu acho que esse é o ponto de maior atenção em relação ao trabalho do Crespo para o ano. Tô falando que tem que trocar, tem que mandar embora, não presta, coisa do tipo. Não, nada disso. É o primeiro jogo da temporada. Mas como já frisei aqui no ano passado, o São Paulo precisa de variações na sua forma de jogar. Não dá para ter só um jeito de jogar em qualquer cenário, de qualquer jeito, em qualquer tipo de jogo, em qualquer campo, porque o futebol brasileiro já demonstrou que para aqueles que não têm a possibilidade de investir e montar o time para impor seu jogo, que é o Flamengo, por exemplo, você precisa ter formas diferentes de jogar. Uma linha de 4 em alguns momentos, um meio mais recheado em outros, jogadores de velocidade pelos lados do campo em outros. E eu acho que o elenco do São Paulo oferece sim essas possibilidades. Não é uma oferta imensa, gigantesca, mas oferece possibilidades do time jogar de outras formas. Acho que esse é um ponto que o Crespo vai precisar começar a considerar. Até aqui ele não sinalizou para isso, mas depois de mais uma atuação ruim, previsível e pouco sólida defensivamente, acho que esse aspecto defensivo precisa, esse aspecto coletivo, perdão, precisa começar a ser olhado, analisado e pensado pelo treinador do São Paulo. É isso, a gente vai encerrando por aqui a transmissão da partida, mas segue a live, né? Segue a live porque tem o nosso pós-jogo. Então o jogo terminou, mas tem o pós-jogo aqui no Arquibancada Tricolor. Eu me despeço por aqui, mas Ricardo Senna a partir de agora assume então o pós-jogo. Grande abraço. Valeu, JP. Fim de jogo lá em Mirassol, cara. Tenebroso, né? Tenebroso. 3-0 aí pro Mirassol, mesmo placar do Campeonato Brasileiro. A gente até tava falando antes aqui. Pô, tomara que não seja igual, né? Porque o São Paulo acho que vai estar com um time um pouco mais entrosado que o Mirassol. No fim, poderia ter sido até mais, né? Partida desastrosa, muito difícil a gente falar de alguém que se salve aí. O Ferreirinha tentou algo, o Luca ali entrou no finalzinho, né, para tentar alguma coisa, né, mas ainda muito pouco, né. E o que preocupa, acho que bastante o torcedor são paulino é o formato do Paulistão, porque ele é um campeonato de pontos corridos, mas você não joga todos contra todos. Você tem um número limitado de jogos e a gente tem aí um tiro muito curto ali para tentar reagir. Então, o São Paulo pega na quinta-feira o São Bernardo, depois o Corinthians em Itaquera, que vem embalado de títulos de Copa do Brasil, de uma estreia com goleada na Ponte Preta. Aí depois você já tem uma sequência que começa a ficar bem tensa, bem complicada, e o São Paulo precisa ganhar esses jogos, né? Tava comentando com o Raí aqui no intervalo. Tem que ganhar na quinta, aí ver o que dá para fazer domingo lá em Itaquera, depois tem que ganhar da Portuguesa, que se o São Paulo começar a perder pontos para times
que são viáveis, né, de ganhar, não é nem a questão de classificação, cara, é a questão de briga contra rebaixamento no Paulista. Caem 2, né, Raí? Então não dá pra ficar tão desatento assim, não. Eu tava até olhando aqui, Senna, e aí o Nick mandou aqui no grupo, né, os próximos jogos do São Paulo. São Bernardo, Corinthians, Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos. São os próximos jogos do São Paulo nesse restante de janeiro, começo de fevereiro. Mas no campeonato do ano passado, o Água Santa e a Inter de Limeira foram rebaixados com 7. Eu imagino, Senna, que a nota de corte contra o rebaixamento vai ser de 9 a 11 pontos. Acho que quem somar de 9 a 11 pontos consegue se salvar. E dentro do campeonato do São Paulo, esses 9 a 11 pontos aí para ele somar, né, nesse Paulistão, ter 3 na quinta-feira são obrigatórios. O clássico do domingo eu acho que perde. Não vou aqui dizer que eu acho que vai ganhar, porque acho que não vai. Em Itaquera acho que não vai ganhar. Depois disso tem Portuguesa, pontos obrigatórios em casa para chegar a 6. Palmeiras, eu não sei onde vai ser esse jogo. Não sei se o Palmeiras já vai ter o Allianz, porque na quarta o Palmeiras joga com o Santos em Barueri. Acho que em Barueri tem... Alguém me disse que não seria lá esse jogo, eu não tenho certeza. Sendo muito honesto, peço até desculpa que eu não sei. O Palmeiras está fazendo uma reforma no gramado, uma troca lá anual, enfim. E não vai mandar na sua casa talvez esse jogo. Também não imagino São Paulo somando pontos nessa partida. Aí tem a estreia no Brasileirão com o Flamengo, Santos em casa. Aí é um jogo para tentar somar pontos, chegar a 7, chegar a 9. E aí depois o Primavera, né, em casa para chegar a 10 ou 12. Aí o São Paulo teria... Na última rodada contra a Ponte Preta, é a última rodada, né? São Paulo e Ponte Preta. Teria aí a possibilidade de, se ele já tiver 10 ou 12, chegar a 13 ou 15. E aí talvez até beliscar um lugar ali no 8º lugar, no 7º lugar, ou até mais pra cima. Não sei qual vai ser a nota de corte, sendo muito sincero, é difícil, né? No ano passado, porque o número de jogos também era muito maior, era o dobro, né? São 8 jogos, eram 16 na temporada, no ano que passou. 16 não, perdão. Eram 12, né? A primeira fase. 16 no todo, né? 16 no todo, né? Que eu vi Corinthians aqui. O Corinthians fez 16. Mas eram 12. Então eram 4 jogos a mais. O Corinthians, por exemplo, fez 37. O 8º colocado foi o Mirassol com 16. O 8º no geral. Então eu imagino que de 15 a 18 consiga classificar e de 9 a 11 consiga se salvar. Eu acho que de 8 para baixo é chance muito grande de rebaixamento. Acho que tem, por onde o São Paulo somar aí 10, 12 pontos. Mas não vejo brigando para ficar entre o primeiro, segundo, terceiro. Não enxergo mesmo. Se acontecer com 2 clássicos como visitante, vai me surpreender bastante. Além do último jogo, né, ser em Campinas, que é no Moisés Lucarelli, São Paulo invariavelmente perde. Para ser bem sincero, eu lembro de poucas vezes que o São Paulo foi a Campinas no Moisés Lucarelli e ganhou um jogo da Ponte Preta, com time bom, com time ruim, com a Ponte Preta na Série C. Não sei. Sendo muito sincero, eu sei que é aterrorizante pro primeiro jogo do ano, mas a gente tem que ser realista, cara. Traçando uma perspectiva realista, eu acho que é mais ou menos isso pro São Paulo no Campeonato Paulista. A gente não pode aqui ficar, assim, tentando encobrir. A situação, ela fica complicada num campeonato que é muito de tiro curto, né? Você precisa reagir rápido, você precisa... demonstrar força num campeonato que você tem confrontos onde metade dos confrontos são clássicos ou contra times que estão ali em nível de Série A. E o Paulistão, ele é o regional que tem mais times na Série A, né, no Brasil, porque você tem ali um Mirassol, você tem ali um Red Bull Bragantino que a gente não enfrenta, mas tem um Novo Horizontino que quase subiu. A Ponte Preta está subindo da C para B, mas é um time que costuma jogar a Série A, então é um estadual forte, é um estadual difícil e a gente precisa muito reagir, aí não dá pra gente bobear muito.